Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Smartus Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus, e hoje estou com o Donato Cardoso, que é CEO da Access Run. Donato, obrigado por estar presente, por estar aqui com a gente, com a nossa audiência. Conta um pouco da sua história, da sua carreira, do seu envolvimento com o atual negócio que você está inserido e depois a gente começa o bate-papo efetivamente. Perfeito. Prazer, meu nome é Donato Cardoso, atualmente estou como CEO da Access Run. Eu sou oriundo dos sistemas de mercado de segurança eletrônica. Há 16 anos nós produzimos soluções para controle de acesso de pessoas e veículos. A Access Run ela foi uma spin-off de uma grande empresa de tecnologia voltada para o segmento de controle de acesso. Naquele momento, é como se nós fôssemos uma grande companhia de táxi e tivéssemos decidido criar e desenvolver o Uber. O porquê disso? Essa revolução 4.0 nós entendemos que chegaria no mercado tradicional de controle de acesso, de tal maneira com que todos os conceitos até então estipulados pelo mercado relacionados a essa tecnologia seriam quebrados, como por exemplo necessidades de infraestrutura, servidores e claro, fossem soluções totalmente escaláveis, com alto valor de escalabilidade. Então nessas condições nós criamos a Access Run, onde o polo é sempre o usuário final e toda a tecnologia de reconhecimento está no mobile. Nessa proposta, nós queríamos também criar uma solução que pudesse eliminar o intermediário da cadeia e começasse a promover a relação direta entre as pessoas, porque nós acreditamos que essa é a forma mais segura das pessoas se relacionarem no que tange ao controle de acesso. Legal, a spin-off praticamente matou um negócio anterior, né? A tecnologia, as empresas estão construindo startups, estão criando soluções que às vezes matam o próprio negócio inicial. Esse é um movimento natural? Nesse caso, a empresa mãe, vamos dizer assim, hoje ela é uma grande cliente da Access Run. Mas sem dúvida, é um movimento natural. Grandes empresas perceberam isso, claro, infelizmente com cases de insucesso, como foram os casos das grandes fabricantes de conteúdo de filmes, né? São casos clássicos, Starbucks, Kodak, as próprias companhias telefônicas e tudo mais. Mas é assim uma tendência dessas empresas reinventarem para se adequarem no novo modelo de desenvolvimento, para se adequarem nas novas condições da economia, para entregar soluções mais práticas, dinâmicas, mais econômicas e que consigam trilhar ali da forma mais rápida o que o mercado pede, né? Absorver todas essas demandas. Ao longo desses anos, desses últimos anos, desde que a startup, a spin-off foi criado, como tem sido a aceitação do usuário final? No começo foi uma quebra de paradigma, justamente por estar acostumado com o mercado tradicional. E, claro, eu não posso deixar de citar esse problema que nós passamos com relação ao Covid-19. Alavancou muito o nosso processo de comercialização, diminuiu muito a nossa necessidade de explicar o que é tecnologia, nós quebramos muitas barreiras com isso, simplesmente com o fato de dizer para o usuário que ele não precisa encostar mais em qualquer sistema de reconhecimento, que ele poderia ter tudo aquilo através do celular. Então, como toda inovação, como todo aporte em tecnologia, a gente teve aquela curva de inserção de produto, de entendimento, mas hoje todos os nossos clientes que possuem a solução já têm o volume de utilização nas nossas plataformas superior ao que eles tinham antigamente. Legal. Como é que fica a questão da privacidade, do monitoramento, do controle de acesso? Isso de nenhuma forma é conflitante? Não existe esse impasse? Existe muito. Na verdade, vou te dar alguns exemplos. Vocês já tiveram visitado vários condomínios, sejam eles empresariais ou comerciais, residenciais, ali vocês entregaram o seu documento de identificação. O que foi feito com os seus dados? Quem geriu os seus dados? Quem absorveu esses dados? Aquela fotografia que você tirou foi para onde? Então, nessas circunstâncias, quando você adere a uma plataforma única, você sabe exatamente como seus dados estão sendo geridos, quem são detentores dos seus dados e, claro, a garantia que aquilo não será propagado. Então, as leis de proteção de dados vêm sim impactar o mercado de segurança eletrônica, vêm sim impactar os modelos também, os tradicionais de controle de acesso e, com absoluta certeza, a partir do momento que essa lei entrar em vigor, vai mudar radicalmente essa forma de atuação. Legal você falar da questão dos dados e da lei. A solução Access Run já está totalmente adequada ao que vai exigir, demandar a LGPD? Sim. Principalmente porque nós atendemos outros países e, em alguns casos, nós somos obrigados a atender tanto as leis europeias, as americanas,
e a brasileira, que é quase uma cópia delas. Nessa estrutura, em alguns países, a gente já leva a possibilidade do próprio usuário excluir o seu registro de acesso e vincular aquele relatório ao anfitrião, ou seja, a pessoa que convidou aquele seu convidado, no caso, passa a ser a responsável caso tenha algum conflito com aquele indivíduo. Então, qualquer problema criminal relacionado àquele acesso, a pessoa tem ciência que pode apagar os seus dados, mas o anfitrião é diretamente relacionado e corresponsável. Não fica mais em posse do gestor do condomínio, por exemplo, no caso residencial, só do cara que convidou, no morador. O condomínio tem esses dados ou não? O condomínio e as empresas de segurança podem visualizar esses dados e, claro, em alguns casos eles podem até extrair, mas o morador é sempre o principal impactado e responsável por aquela informação. Em termos práticos, como que a tecnologia tem melhorado o controle das empresas sobre os próprios moradores, sobre visitantes, sobre funcionários, quando a gente fala num canteiro de obras? Que ganhos a tecnologia está proporcionando para essas empresas? O primeiro caso é a diminuição da mão de obra para recebimento de pessoas. Ou seja, uma portaria comercial que tinha cinco colaboradores para registrar os acessos dos visitantes, ele reduz consideravelmente o número de colaboradores. Outro fato importante é o tempo de espera dessa pessoa, desse convidado, em uma fila para conseguir acessar. Claro, como por exemplo, nós trabalhamos com o conceito de identidade única, então se a pessoa utiliza o mesmo app ou possui um cartão de aproximação vinculado à plataforma da Access Run, ela consegue acessar qualquer lugar. Então o usuário tem um maior conforto com relação ao que ele quer portar para se identificar, seja ele um aplicativo, seja ele um cartão de aproximação, o usuário está no controle. Quando esse usuário é um anfitrião, ou seja, ele faz parte daquele ecossistema, ele consegue, toda a tecnologia também é de autosserviço, então ele consegue fazer reserva dos espaços, ele consegue pagar por um local via aplicação, caso esse local requeira pagamento prévio para ser utilizado, como um salão de festa, locação de uma quadra e tudo mais. Outro ponto, ele consegue gerir todos os seus colaboradores e convidados na mesma aplicação, ele consegue cadastrar um cartão, desvincular alguém, vincular outra pessoa, ele consegue, por exemplo, associar banners de identificação nos seus invites e transformar a ferramenta também numa proposta de marketing de conteúdo e de gestão de relacionamento, ou seja, eu posso convidar uma pessoa para vir à minha empresa com um banner contendo um cupom de promoção e quando ele chegar no shopping ou chegar num condomínio, ele automaticamente, quando o seu cliente chegar no shopping ou um condomínio corporativo, ele automaticamente recebe um push que aquela pessoa chegou e ele consegue se relacionar melhor com aquele usuário. Claro, respeitando todas as políticas de proteção de dados e também o desejo daquele convidado em notificar aquele anfitrião, ou seja, se ele recebe ou se ele aceita um convite, se ele aceita receber uma promoção, quando ele entra no ambiente comercial, ele automaticamente está ciente que ele manda essa informação para o seu anfitrião, para a pessoa que o convidou. Legal. A Access Run ela é possível de ser implantada em qualquer tipo de segmento do mercado imobiliário? Qualquer tipo de segmento, sejam eles condomínios, shoppings, escritórios, prédios corporativos, coworkings, condomínios residenciais, que é muito utilizado também. No caso dos residenciais, que é a maior parte do mercado imobiliário, porque todo mundo precisa morar, né? Nem todo mundo tem uma empresa, nem todo mundo tem uma loja no shopping, mas todo mundo precisa morar. Desde o início da obra, então, quando está ainda no período de construção, é uma tecnologia que possibilita maior controle de almoxarifado, de materiais, de pessoas no acesso. Em termos práticos, ela gera maior ganho, redução de custo, como você disse, e também dá uma impressão de que é um condomínio conectado, que é um empreendimento tecnológico, moderno. Você fez uma observação muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que a nossa tecnologia ela pode ser implementada somente depois do prédio entregue, finalizado, daquela construção no lançamento, e não é verdade. Muitas empresas já utilizam as nossas tecnologias já no canteiro de obra, então ele já identifica todos os seus colaboradores ali naquele mesmo processo. De tal maneira, ele também passa a fazer controle dos seus fornecedores, ele começa a agendar horário de entrega de material, aquele pessoal, por exemplo, que vai descarregar um caminhão de cimento, um caminhão de tijolo, ele já pode ter um local indicado, ele já consegue fazer a abertura dos portões para fazer a descarga daquele material. Na medida que o prédio vai sendo construído, ele já consegue, por exemplo, fazer os invites ou dar a possibilidade dos seus clientes de fazer os agendamentos para as visitas na obra, para aprovação de projeto, ele pode gerenciar todas essas reuniões por ali. E depois da construção entregue, ele ainda consegue gerir os seus estoques,
ele consegue, por exemplo, medir produtividade dos corretores, ele consegue dar um autosserviço para aqueles clientes que queiram visitar alguns daqueles estoques, enfim. Então a gente consegue fechar a cadeia inteira e, claro, ao final, todo o prédio habitado, entregar essa solução completamente para os administradores daquele condomínio, de tal modo com que aquele condomínio passe a ser autossustentável com todas essas ações de autosserviço. Bacana, vários benefícios. Qual é o investimento? Essa é outra grande vantagem. O investimento é muito, muito pequeno. Ele chega a custar 2% dos tradicionais sistemas de controle de acesso, principalmente pela não necessidade de infraestrutura, 100% cloud computer as nossas soluções, não necessidade de placas controladoras para gerenciamento de toda a solução. Nosso próprio hardware, que é esse daqui, ele é conectado 100% na internet e ele é capaz de reconhecer tanto os smartphones quanto os cartões de aproximação. Com os cartões de aproximação também com autosserviço, ou seja, a pessoa pode adquirir esse cartão em qualquer lugar ou pode utilizar o cartão da empresa que ela trabalha ou até mesmo transformar o cartão de crédito num cartão de acesso. Um cartão como esse? Num cartão como esse, ela pode pegar o seu cartão do Nubank, do Santander, do Banco do Brasil, jogar ela dentro da nossa plataforma e já utilizar para o próprio reconhecimento. Então a gente diminui o custo daquele usuário final, até mesmo porque as aplicações são todas gratuitas para o usuário final e para aquele condomínio, para aquela incorporadora, a gente reduz consideravelmente os custos das implantações. Como eu te disse, chega a custar 2% de uma solução tradicional. E a partir do momento que o prédio é entregue, aqui, as plataformas são geridas no modelo de software as a service, no modelo SaaS, também num custo muito, muito baixo, o que também nos ajuda comercialmente no ponto de vista de escalabilidade da solução. Perfeito. A gente já externou que é uma solução que serve para todo tipo de empreendimento. E a gente falou aqui um pouco de residencial. Se é que existem, quais são as principais semelhanças e diferenças entre os diferentes tipos de projetos imobiliários? Por exemplo, entre implementar a tecnologia num residencial, numa torre, ou implementá-la num shopping, num hotel? Perfeito. Muito boa também a sua pergunta. A partir do momento que a gente implementa isso num condomínio residencial, a forma de utilização já é um pouco diferente. Nós precisamos pensar do ponto de vista pedestre, também integração com os portões de veículos. Mas muito na proposta de somente pessoas exclusivamente autorizadas podem entrar ali. Perfeito. Então, claro, com todas as possibilidades de reservas de espaços e interação com as questões sociais do condomínio. Abertura de armários inteligentes para as correspondências, controle de recados, próprio envio de notificações que uma correspondência chegou, informativos, enfim. Já nos condomínios, já em shoppings e tudo mais, a solução é praticamente pública. Então há a gestão do autosserviço por parte do usuário e saber que aquele shopping possui a tecnologia e ele não quer mais retirar aquele cartão, ou ele pode usar qualquer veículo porque somente um veículo da residência dele possui aqueles sistemas de tag vinculados aos estacionamentos. De tal maneira com que na plataforma, se ele também quiser, ele pode interagir com aquele ecossistema. Então ele pode escolher chegar num shopping e dizer que procura um sapato preto e todas as lojas que ofertam soluções ou produtos para aquele perfil podem se comunicar com ele, até fazer a bonificação do seu estacionamento e outros processos de relacionamento sociais e de marketing que aquele ecossistema quer oferecer para ele. O hotel está muito ligado à questão dos serviços, isso de certa Perdão, forma a questão do hotel, exatamente. A questão do hotel tem muita questão do autosserviço. A pessoa busca ali o quarto, o tipo de ambiente que ela quer, ela já recebe a chave, ela já pode, por exemplo, receber a sua forma de acesso, até mesmo antes do processo que ela contratou, uma vez que o quarto já está aberto, já está disponível para ser utilizado. E a partir do momento que ela encerrou a sua estadia, ela simplesmente sai e o valor da sua diária é debitado no seu cartão de crédito. Então já existem projetos de hotéis, por exemplo, 100% autônomos, já existem soluções de stores, de pick-up stores também 100% autônomas. Há uma grande tendência que estacionamentos de rua e shopping também sejam 100% autônomos, sem necessidade de nenhum tipo de intermediário ou relação de alguém para cobrar, liberar, tarifar, te entregar um cartão e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta talvez um pouco incômoda. É uma tecnologia que fecha empregos ou não? Olha, seria um pouco leviano se eu dissesse que não. Entretanto, essa relação de eliminação do intermediário, ela não vem acontecendo só nas nossas soluções. Se você for parar para pensar, desde o processo das telefonistas que tinham ali no passado, que tiravam e colocavam fio, aos operadores de banco,
aos caixas bancários que vieram substituindo pelos caixas eletrônicos e agora já está numa transição somente para os aplicativos, ele não é que ele vai promover o desemprego dessa pessoa, ele simplesmente vai relocá-la para outra forma de trabalho. Imagine, por exemplo, um condomínio que tem aquele processo tradicional, um porteiro, que fica ali apertando o botão. Vamos imaginar que esse condomínio ele estabelece a crítica de que, olha, nós não precisamos reduzir a taxa de condominial, a tecnologia não vai impactar nesse processo, nós queremos manter aquela pessoa. Para quê? Claro, um ponto de vista não só social, mas também de harmonização dos próprios moradores. Pegar uma sacola, abrir uma porta de um elevador, ajudar a descarregar uma compra no supermercado, receber uma encomenda, enfim, existem diversas outras aplicações para aquele porteiro que antes ficava sentado na cadeira possa ter, para que não gere o desemprego, traga mais conforto, traga mais segurança e, claro, a mobilidade para aqueles moradores. É uma adequação da mão de obra, né? Uma qualificação que é necessária para realocar esse colaborador. No ecossistema de startups, de novas ideias, existe esse movimento de qualificação realmente da mão de obra que é de base, ou seja, não é o cara que está por trás da ideia, não é você, não é outra pessoa que desenvolveu a solução. Existe essa integração da cadeia? Existe e essa integração ela acontece de uma forma muito dinâmica e relacionada também a outros setores. Por exemplo, atualmente nós temos uma solução para porteiros, para ambientes e atendentes que não querem tirar a mão de obra local, então ele tem uma solução mobile que ele faz todo o gerenciamento de acesso ali. Então ele notifica um visitante, ele notifica uma encomenda, ele tira a fotografia de um visitante, ele atualiza o dado cadastral de um morador e ele está com a aplicação na mão. Necessariamente, se a gente estivesse falando disso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, pouquíssimas pessoas saberiam utilizar um smartphone. Já o desenvolvimento da utilização dessas tecnologias, sejam ele um smartphone, até com a popularização dos aplicativos sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, mas também a utilização de computadores nas portarias, que antigamente, aliás, até hoje a gente ainda vê muitos condomínios com pranchetas, né? O meu é assim. Então o síndico já leva nossas explicações para o seu condomínio. Então, claro, a capacitação desse profissional de base, ela precisa acontecer. No nosso caso, ela é mais dinâmica em função de todos esses fatores que nos ajudam a capacitar esse colaborador. Bacana. O mercado imobiliário ele tem um estigma e uma peste de conservador. Você vê que esse movimento está deixando de ser realidade, caminha numa direção de estar mais interessado, mais aberto à inovação realmente? Ou não ainda? Sim e não. É muito engraçado isso. Porque nós temos que lembrar de um outro fator. Quando aquela incorporação está sendo entregue agora, significa que ela foi planejada há 3 a 5 anos atrás. Então, em muitos casos, muitas tecnologias de agora não se encaixam nos padrões daquela construção, daquele processo que foi entregue. Então, essa é uma dificuldade. Claro que muitas incorporadoras, muitas administradoras de espaços que são mais antenadas, dão o seu jeito ali para conseguir encaixar novas tecnologias. É uma curva ascendente, mas não é totalmente exponencial como deveria ser, muito em função dos problemas sociais e segurança que nós temos, que o Brasil possui. Agora, essa questão do Covid-19 com a relação das nossas brigas biológicas, vamos dizer assim, nossa segurança biológica, então, com relação à pandemia. Mas eu acredito que essa curva a ascendência dessa curva possa acelerar um pouco em função de todas essas razões. Ela poderia ser uma curva que crescesse de forma mais acentuada. Poderia. Até porque a base de onde sai a inovação na construção é muito baixa, né? É muito baixa. Infelizmente é muito baixa. Você teme que até a gente conversava antes da entrevista, da gravação, que esse novo coronavírus, particularmente para o seu negócio, tem aumentado a demanda? Sim. Mas, de modo geral, você teme que haja menos investimentos em startups, em boas ideias, com essa estagnação econômica que parece que vai acontecer? Talvez. O pós-coronavírus, ninguém sabe o que vai acontecer. O investimento em soluções de inovação, justamente para levar à população soluções mais eficientes, seja ela na questão só de segurança eletrônica ou gestão de acesso, mas também nessas questões biológicas,
vão continuar sempre acontecendo, muito em função da necessidade de nós estarmos sempre evoluindo a nossa eficiência com relação à tecnologia. Entretanto, a economia, dizem que 2020 já está perdido, então essa recessão global, claro, é um risco muito forte, porque antes de se investir lá fora, o pessoal vai preocupar com o caixa interno, né? Então é uma preocupação, mas a necessidade de desenvolvimento ela vai acontecer sempre, independente dos problemas. No nosso caso, é uma tragédia, nós não estamos felizes com o que vem acontecendo. Tanto é que as nossas soluções atualmente, na sexta-feira, nós já lançamos um plano para qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer condomínio que queira ter uma solução sem contato, nós iremos oferecer sem custo algum. Poderíamos estar cobrando mais caro por isso em função da nossa demanda. Claro. Nós estamos oferecendo sem custo algum, sem necessidade de vínculo, de contratual e tudo mais. Acabou a pandemia, a pessoa não quer mais utilizar, quer voltar para o sistema tradicional, ela pode voltar. Mas claro que essa tragédia, vamos dizer assim, alavancou o nosso mercado. Nós aumentamos só de ontem para cá quase 15% o volume de número de usuários. Diminuiu consideravelmente o volume de acessos aos locais, que as pessoas estão reclusas, mas a quantidade de usuários vem aumentando de forma exponencial, a quantidade de pedidos de instalação vem subindo consideravelmente. Claro, muito em função dessa gratuidade, mas também da necessidade de tirar o contato com as soluções atuais de identificação. E o que a gente vai tentar harmonizar aí é a questão social com a oportunidade que a pandemia nos trouxe. Né? Perfeito. Uma startup tem algumas fases, né? Desde que a ideia surge até ela ter um investimento e começar realmente a operar e futuramente dar retorno aos seus investidores, enfim. Em que estágio se encontra a Access Run? A Access Run ela nasceu no meio de 2017, ficou do meio de 2017 a meio de 2018 somente produzindo. Meio de 18 a meio de 17, a meio de 18 produzindo. Meio de 18 a início de 2019, nós fizemos POCs em grandes players. Iniciamos a comercialização de fato a partir de 2019. Todo o investimento que a Access One teve foi de capital próprio de investidores e agora esperávamos nesse primeiro trimestre a exposição da Access One para o mercado para que a gente pudesse receber investimento e de fato explodir, vamos dizer assim, né? Levar a Access One em todos os locais. Nós já estamos em 5 países e agora, claro, a gente vai ter que retardar esse desejo de captação de recursos para essa expansão mais acelerada, mas nós já estamos com um produto extremamente consolidado, muito escalável, a aceitação vem sendo muito bacana, o volume de pessoas que estão aderindo à solução não voltam para a solução tradicional, isso nos enche de orgulho. E claro, esse problema econômico, essa possível recessão pode ser um atraso, mas não vai nos impedir de alavancar a nossa solução e espalhá-la pelo mundo. Perfeito. Última pergunta antes da gente fazer um bate-bola mais descontraído. É um ramo de atuação que tem concorrentes fortes, que tem boas ideias também. Tem. Somente a tecnologia, imagino que não seja o suficiente. O que fazer para se diferenciar em meio a tantas boas ideias, tantos bons produtos? A primeira coisa é estar muito próximo do consumidor, muito próximo do usuário. Esse é o primeiro ponto. O segundo grande diferencial da Access One nesse ponto é que ela não defende um mercado específico. A nossa solução não é limitada a um sistema condominial para as questões sociais como correspondência, recado e reserva, ou recebimento de taxa de condomínio, ou somente para um coworking ou escritório comercial para reservas de salas de reunião. A nossa solução é muito ampla. Então, a partir do momento que a gente consegue escalar, tanto no ponto de vista de volume de atuação em alguns mercados, mas também uma pluralidade de segmentos, a gente acredita que o nosso usuário vai fidelizar a nossa solução justamente por poder utilizá-la em vários locais, com o label que ele quiser, com a aplicação que ele quiser. Porque não necessariamente a pessoa precisa utilizar o app ou os cartões da Access Run. Qualquer outra aplicação pode receber as nossas aplicações através de integrações com APIs e o usuário fica livre para escolher aquilo que ele quer. Então é outro grande diferencial que nós oferecemos. Bacana. Vamos para o ping-pong final aqui. Perguntas rápidas, respostas rápidas, para que a nossa audiência conheça um pouco mais do Donato, não só como empresário, como
alguém que atua no mercado imobiliário, mas como pessoa também. Time do coração, Donato. Goiás. Na verdade, eu torço pro Corinthians, mas eu preciso fortalecer o Goiás, eu sou de lá, mano. Um estilo musical. Eu gosto muito de jazz e um rock popzinho. Legal. Um hobby. Não, desculpa, volta. Meu time do coração, Goiás. Meu estilo musical, sertanejo raiz. Mudou? Eu sou de Goiânia, eu preciso Mudou fortalecer bastante minha do jazz pro sertanejo. Um hobby. Eu gosto. Visitar Goiânia, não. Comer um piqui, uma pamonha e tudo mais. Né? Não, mas eu gosto muito de esporte, tanto é que eu até tive um pequeno probleminha com acidente de bicicleta, mas eu gosto muito de esportes. Por mais que a aparência física não pareça muito. Mas Legal. Um ídolo, se você tiver um. Meu pai, apenas. com certeza. Esse, sem dúvida. Seu pai, legal. E uma frase ou uma mensagem, uma frase famosa ou uma mensagem que você queira compartilhar com a nossa audiência, fique à vontade. Olha, nesse momento de Covid, Corona, nada que eu vá falar ou qualquer mensagem que eu vá passar é superior à crença que as pessoas precisam ter em Deus e que isso tudo vai acabar e que Ele vai estar no comando de tudo. Confie e acredite em Deus que isso tudo vai passar, vamos sair dessa. Obrigado, Donato, pela participação, por estar presente aqui, compartilhar sua experiência, compartilhar sua visão sobre a tecnologia, compartilhar seus conhecimentos sobre como a tecnologia pode melhorar os negócios, melhorar para o cliente, melhorar para o incorporador, para o administrador. Muito obrigado mesmo. Prazer foi todo meu. Infelizmente eu não posso te cumprimentar nessa situação, mas o prazer foi todo meu. Haverá outras entrevistas, a gente vai poder se cumprimentar normalmente. Espero que logo. Mais uma vez foi um prazer muito grande falar para vocês. Obrigado pela entrevista, obrigado ao Guilherme, todo o time da Smarts pela receptividade. Estamos juntos sempre. Bacana. Forte abraço. Com essa entrevista, com esse bate-papo descontraído, a gente encerra mais um episódio do quadro Smarts Entrevista. A gente se vê na próxima entrevista. Fique ligado no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, em todos os conteúdos do Smarts Play. Um abraço, até mais. Tudo de bom.